O Vale de Arryn, na porção nordeste do continente de Westeros, é uma região antiga e repleta de histórias, muitas das quais salpicadas ou mesmo inundadas pelo sangue de inúmeras guerras que aqui se deram, em nome de poder e domínio territorial, entre as antigas casas dos primeiros homens, os primeiros humanos a se estabelecerem no continente, e as casas formadas pelos aventureiros ândalos vindos do outro lado do Mar Estreito, empurrados para cá pela sanha conquistadora valeriana. Devido a essa rica e violenta história, o Vale trocou muitas vezes de mãos, começando com um sem número de territórios dispersos e descentralizados, controlados por diferentes famílias, e terminando após a afamada Batalha das Sete Estrelas, quando o último esforço de resistência dos primeiros homens locais foi esmagado pelos comandados da Casa Arryn, a casa nobre de sangue ândalo que se tornou então a senhora de todo o Vale, em um domínio tão completo e absoluto que a região passou até mesmo a levar seu nome. Por isso, o vídeo de hoje será inteiramente dedicado a discutir de maneira superficial as histórias e as realidades de algumas das mais importantes casas aristocráticas do Vale, para dar aos espectadores uma melhor ideia da dimensão do poderio e da nobreza das famílias nobres que chamam o Vale de lar, e o controlam em nome do poderio máximo estacionado no Ninho da Águia, a sede dos Arryn. Sem mais delongas, comecemos, com a ressalva de que este vídeo, por ser mais descritivo, não conterá muitos spoilers relevantes, de modo que pode ser assistido com tranquilidade por todos. A Casa Royce, de Pedra Runa, é a primeira casa que vamos discutir, por ter sido justamente aquela que durante muito tempo foi a mais poderosa dentre toda a nobreza dos primeiros homens da região, e veio apenas a ser superada pelos próprios Arryn. Seu escudo apresenta um campo em cor bronze com uma série de esferas de ferro circundadas por uma linha de runas dos primeiros homens. Os Royce coordenaram e lideraram o esforço final de resistência dos humanos originais, como os reis de bronze dos primeiros homens, mas foram derrotados e os Arryn lhes permitiram manter suas posses senhoriais em troca de um juramento de fidelidade, passando os Royce a serem não mais reis, mas apenas meros vassalos de uma casa real ândala, algo que jamais esqueceram, o que pode aliás ser bem observado em suas palavras, que dizem simplesmente "nós lembramos". Nos dias atuais, apesar disso, os Royce estão em paz com sua nova realidade, já tendo tido séculos e milênios para se acostumarem a ela, e têm boas relações com a Casa Arryn, até porque, mesmo com sua demoção do posto de Casa Real, os Royce seguem sendo a segunda casa mais rica e poderosa da região. Suas tradições, contudo, são mantidas de forma aguerrida pelos Royce, como por exemplo a de entalhar escudos e armaduras com as antigas runas mágicas que supostamente teriam o poder de proteger quem usa tais peças das agressões e dos perigos, habilidade esta que ainda resta por ser provada, ainda mais em se considerando a forma como o último rei de bronze caiu perante a onda de aço ândala. É importante ainda apontar que a Casa Royce se dividiu ao longo do tempo em dois ramos distintos. O ramo principal, que continua a comandar a partir de Pedra Runa, e um ramo menor, ao qual foi outorgado recentemente o controle dos Portões da Lua, fortaleza secundária dos Arryn que apenas é usada por eles nos anos de inverno, quando as nevascas poderosas tornam o caminho que sobe até o ninho intransponível e, por consequência, sua habitação impossível. A Casa Waynwood, da Fortaleza de Ferrobles, é outro bom exemplo de uma casa antiga e nobre do Vale, muito agarrada à sua honra e às suas tradições. O escudo Waynwood apresenta uma roda negra quebrada sobre fundo verde escurecido, e suas palavras não são conhecidas nos livros, mas sabe-se que os membros da casa tendem a apresentar rostos alongados e cabelos castanhos, além de uma grande insistência na observação de cerimônias, o que aliás até mesmo incendiou em algumas teorias dentro da comunidade, dando conta de que os Waynwood, devido a tais traços, estariam de alguma forma vinculados aos Stark do Norte, mas essa é uma discussão que foge dos propósitos do vídeo de hoje. Os Belmore, de Canto Forte, são mais uma das casas antigas dos tempos dos primeiros homens, e inclusive estiveram presentes na última coalizão contra os Ândalos, sendo também derrotados em campo. Seu escudo apresenta 6 sinos de prata sobre fundo arroxeado, e suas palavras não são conhecidas. Os Belmore são conhecidos por tenderem a ter cabelos ruivos, um traço bastante raro para baixo da Muralha do Norte, e até os dias de hoje, eles formam uma das bases de apoio para as casas mais tradicionais do Vale, ficando por exemplo ao lado de Lord Bronzeon Royce durante o impasse com Petyr Baelish pelo controle do Vale e do jovem Lord Arryn. Ainda assim, disse sobre seu Lorde atual, Benedar Belmore, que ele não é exatamente um modelo de retidão, sendo perfeitamente corruptível.
Adiante, temos a Casa Corbray, do Castelo de Lar do Coração, mais uma das casas mais notáveis da região do Vale. Os Corbray têm como escudo 3 corvos negros, cada um dos quais com um coração rubro pendendo de suas garras, sobre fundo branco, e suas palavras nunca foram reveladas. Um dos traços mais importantes e mais notáveis dessa casa de sangue ândalo em particular é o fato de possuir sua própria lâmina valeriana, a espada ancestral Senhora Desespero, que esteve presente em diversas guerras e batalhas de grande relevância, sempre brandida pelos melhores guerreiros da casa. Atualmente, ela recaiu sobre a posse de Sorlin, um homem jovem, irascível e de pavio curto, considerado como um dos melhores espadachins do vale, e sempre pronto a entrar em uma briga ao menor sinal de uma provocação, especialmente no que tange sua participação na Batalha do Tridente, onde ele se gaba até hoje de ter cruzado espadas com o príncipe Lewin Martell, da guarda real da época, despachando-o para o inferno, de acordo com suas próprias palavras. Os homens ainda dizem à boca miúda que Sorlin só venceu o confronto pois, quando se encontrou com o Martell, ele já se encontrava cansado e muito ferido, mas Sorlin sempre responde a esse tipo de insinuação, propondo que o incrédulo vá inquirir o próprio príncipe Lewin pessoalmente, e se diz feliz em enviá-lo ele mesmo para lá. Adiante, temos a Casa Hunter, de Salão de Longarco, uma casa com uma óbvia vocação para a caça em ambientes selvagens, daí o motivo de seu escudo, que apresenta um feixe de 5 flechas brancas sobre fundo marrom. Essa casa também é de sangue dos primeiros homens, e nos tempos dos 100 reinos do vale, eles se colocaram ao lado dos Royce durante o esforço derradeiro de resistência contra os Ândalos, mas foram derrotados e se tornaram meros vassalos do reino Arryn, abrindo mão de ouro, terras e reféns aos conquistadores. Contudo, os Hunter tiveram um papel especial e importante a desempenhar na história do Vale mesmo depois disso, pois foi ideia de Lady Theora Hunter, que se tornou Rainha do Vale, a construção do imponente Ninho da Águia, bem como o papel de convencer seu marido, o neto de Sir Arthys Arryn, a embarcar no ambicioso projeto. A próxima casa a ser tratada aqui é a Casa Grafton, uma casa de tradição e sangue ândalos que teve um papel um pouco escuso durante os anos da conquista, mas que recebeu como recompensa um dos mais ambicionados prêmios dentro do vale, o Porto de Vila Gaivota. O escudo Grafton apresenta um farol flamejante sobre fundo negro com 2 bordas vermelhas, e seu papel na guerra de conquista do vale foi o de apoiar a casa que então comandava a vila, os Shet, na luta contra uma antiga casa rival, apenas para se livrarem deles quando seu objetivo comum foi alcançado, se aproveitando da fraqueza dos Shet após a luta, o que significou que desde aqueles tempos até os dias de hoje, os Grafton continuam sendo os senhores do único porto da região, e qualquer Shet que você venha conhecer jamais o deixará esquecer como eles angariaram seu domínio. Já os Redfort, de Forte Encarnado, são mais uma das casas antigas do sangue dos primeiros homens que se contavam entre as fileiras da resistência liderada pelos Royce. Como se renderam após a derrota e juraram lealdade aos novos reis Arryn, eles puderam manter seus domínios e posses, incluindo aí seu próprio forte, feito com pedras avermelhadas, que rendeu não só o nome da casa em si, mas também seu estandarte, um castelo vermelho sobre fundo branco circundado por ameias também vermelhas. Os Redfort na contemporaneidade também têm uma ligeira ligação com o norte, pois foi aqui que Domeric Bolton, o filho legítimo há muito falecido de Lord Roose, serviu como escudeiro durante um período de 3 anos em seus anos de juventude. A seguir, temos a Casa Sunderland, que domina o pequeno arquipélago das 3 Irmãs, na porção norte do vale. O escudo Sunderland faz alusão a isso, apresentando 3 cabeças de mulheres, aludindo às ilhas, sobre fundo ondulado azul e verde, representando as águas do mar da região. A coisa mais relevante que pode ser dita sobre o Sunderland e seus comandados é que são, via de regra, bastante rebeldes, chegando a se revoltarem contra os Arryn durante os tempos da conquista Targaryen, até serem sufocados pelos novos conquistadores dos 7 reinos. Existe também um profundo sentimento revanchista nas populações das ilhas desde as guerras lutadas durante um período de 1000 anos entre o Reino do Norte e o Reino do Vale para assegurar seu controle, o que inclusive ensejou em eventos como o Estupro das Irmãs, um massacre perpetrado contra essas pobres ilhas que jamais foi esquecido e muito menos perdoado. E finalmente, falemos a respeito da Casa Templeton, talvez a casa cavaleiresca mais poderosa em todo o vale.
Descendente de Sir Lucian Templeton, chamado de o Cavaleiro de 9 Estrelas durante os tempos da Guerra pelo Domínio do Vale, com Sir Lucian podendo ser aquele que assassinou o Rei de Bronze Robert II pessoalmente, embora não se saiba ao certo. Os Templeton se consideram como parte da nata da alta sociedade ândala que se tornou senhora da região, e por isso são orgulhosos e altivos, e seu poder e sua riqueza são tamanhos que, mesmo sendo apenas cavaleiros com terras, sua influência se compara com aquela de muitos lordes.